Se você puder colocar-se de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. E em atitude de reverência, nós vamos ouvir o que assim nos diz o Senhor em sua palavra. E nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos ler alternadamente o texto bíblico. O versículo 1 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós somos gratos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem disposto a nós o texto sagrado. Nós nos deparamos, ó Deus, com a tua auto-revelação, ficamos constrangidos e admirados. E louvamos ao Senhor porque temos a Bíblia na nossa própria língua e pedimos, ó Deus, fale conosco nessa manhã, por meio do teu santo livro. Escancare o nosso entendimento espiritual para que possamos discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós e para as nossas famílias. Ó Deus, lida com o nosso coração. Nós imploramos em nome de Jesus que a Tua palavra desça ao coração e mude as nossas ações, mude as nossas motivações para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, crentes que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Era uma noite como tantas outras, até que o telefone rompeu o silêncio e um grito repentino de desespero se fez ecoar pelos cantos da cidade. A fatídica notícia chegou como um golpe. O pai daquele jovem rapaz nunca mais retornaria ao lar. Um acidente fatal havia ceifado a sua vida naquela noite. Nos dias seguintes, ainda imerso no luto, agora o jovem órfão viu-se diante da responsabilidade de assumir os negócios da família. Ele estava embalado num misto de sentimentos, privilégio e apreensão. E antes mesmo de colocar os seus pés no rol daquele novo desafio da empresa, o rapaz percebeu que toda herança, além dos benefícios, também impunha-lhe grandes responsabilidades e grandes compromissos. Os olhares de todos naquele dia convergiam para aquele rapaz. As expectativas pesavam como uma carga sobre os seus ombros. Seu coração estava devorado pelas emoções e ele sentia a imensidão do compromisso ora abraçado. À medida que o ritual de posse se aproximava, saltava-lhe aos olhos uma carta que estava sobre a mesa. Ele percebia que havia uma assinatura que ostentava e lembrava as letras do seu próprio pai. Com mãos trêmulas, aquele rapaz segura a carta, e à medida que ele lia, ia se intensificando a sua alegria e o seu grande temor. O pai, em palavras eloquentes, revisitou naquela carta a história da família. Narrou-lhe as lutas, os desafios, os percalços
que conduziram não apenas ele, mas toda a sua família até aquele ponto. A carta também apresentava a política de valores, que com rigor fora absolvida e nutrida pela empresa ao longo de tantos anos. E ao final, com ternura, carinho, mas sem deixar de ser firme, estava grafada em letras garrafais: siga os mesmos passos e prosperarás. Siga os mesmos passos e prosperarás. Me parece que o livro de Deuteronômio é uma carta instrutiva que aponta para o caminho certo daqueles que haverão de herdar a terra da promessa. Você deve lembrar que o Senhor nosso Deus havia tirado com braço forte, com mão poderosa, o povo do cativeiro, do exílio egípcio. Eles haviam ficado ali aprisionados, sendo subjugados, debaixo do opróbrio dos egípcios, por pelo menos 400 anos. Depois que José morreu e aquela nação embrionária, aquele povo crescente, começou a se avolumar, os egípcios temeram e disseram: ora, eles podem crescer demais, e intentarem contra essa nação, é melhor que os subjuguemos. E assim o fizeram. Passados 400 anos de clamores, de oração e de sofrimento, diz que Deus ouviu, e Deus atentou para a oração do seu povo, e enviou um mediador. Diz que Moisés fora suscitado e levantado pelo Senhor, e é o homem a quem Deus confia a missão de arrebatar o povo do império egípcio e conduzi-lo até a terra prometida. Nesse íntere, Deus faz grandes e gloriosas promessas. Dentre tantas, a promessa de que eles estariam numa terra que manaria leite e mel. Uma terra próspera, de bons frutos. E veja, tudo isso se cumpriu. O povo obviamente endureceu o coração e uma geração é engolida pelo deserto. Você deve lembrar desse episódio. A dureza do coração daquele povo fez com que eles andassem mais do que deveriam e toda uma geração pereceu. Agora já se passaram 40 anos. E você tem uma outra geração. Talvez algumas daquelas crianças que estavam na época vendo seus pais sendo engolidos estavam ali, defronte do Jordão, prestes a abraçarem-se com a promessa. E então Deus, na sabedoria que lhe é própria, resolve falar a Moisés: você precisa fazer uma segunda edição do meu livro. Você precisa recapitular a minha lei. Você precisa falar a este povo. Era também uma geração de órfãos. Pensa comigo. Talvez alguns adolescentes e jovens tinham a memória muito bem aclarada de tudo aquilo que viram e ouviram da parte de Deus desde que saíram do Egito. Alguns eram crianças, quem sabe até crianças de colo, que outros tiveram que cuidar. Mas agora, o mínimo de idade que poderiam ter era 40 anos. E eles estavam ali e Deus faz questão de frisar, de repetir, de recapitular as preciosas verdades que fizeram por um tempo Israel prosperar, mas que quando abandonadas, fizeram Israel decair no opróbrio do deserto. Meus irmãos, quando eu penso no livro de Deuteronômio, para além de enxergar como uma literatura que compõe o Pentateuco e tudo mais como a gente conhece, eu entendo que há aqui um princípio, uma pedagogia, o que eu tenho chamado particularmente de princípio deuteronômico. Eu falo que ao longo da vida todos nós precisamos de momentos deuteronômicos, onde nós paramos e recapitulamos o óbvio, o que já foi dito. Na nossa geração, onde tantas coisas novas parecem se fazer necessárias, Deus está voltando a sua lei imutável, dizendo: vocês precisam retornar aquilo que fora dito. E o princípio deuteronômico, não o livro, mas o princípio de uma forma geral, para mim ele é extraído pelo fato de que Deuteronômio é uma palavra grega. Diferente dos outros livros do Pentateuco, você tem o nome do livro em decorrência da palavra hebraica. Nesse caso não. Deuteros nomos. A ideia é segunda lei ou a repetição da lei.
o termo em hebraico seria devarim, que não foi o termo utilizado pela Septuaginta, quando o texto do Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Então nós temos aqui uma segunda lei, que no final das contas é a primeira lei sendo recapitulada e sendo repetida para o povo. O que é que o princípio deuteronômico ensina ao meu coração, ensina ao seu coração nessa manhã? Primeiro, é que todos nós temos uma memória espiritual curta. E, portanto, nós precisamos constantemente ponderar sobre a nossa relação com a lei de Deus, com a obviedade dos seus mandamentos. A nossa memória espiritual é curta. Por isso que você precisa, a cada domingo, estar aqui, onde, usando a linguagem de Calvino, da sua tribuna, Deus fala ao nosso coração. Quantos sermões, talvez, você já ouviu em Deuteronômio 6, e agora mais um. E quem sabe no próximo ano mais outro, e nos próximos anos dezenas de outros sermões. E parece que Deus está dizendo assim, você precisa de Deuteronômio. Você precisa ter a lei repetidamente sendo dita ao seu coração. Nossa memória espiritual é curta. E nos esquecemos fácil daquilo que Deus nos fala em sua palavra. Segunda verdade que o princípio deuteronômico me ensina, é que entre uma geração e outra, é inevitável perder-se tesouros espirituais. Entre uma geração e outra, é inevitável perder-se tesouros espirituais. Lembra? Uma geração engolida pelo deserto, agora você tem uma segunda geração. E o que é que acontece com essa segunda geração, mesmo tendo ouvido as palavras da lei de Deus no livro de Deuteronômio? Diz que quando Josué morreu, lá em Juízes está escrito isso, capítulo 2. Josué, filho de Num, servo de Deus, o teu servo é morto. Os anciãos morreram. E diz a palavra que veio uma geração que não conhecia ao Senhor. E cada um passou a fazer o que era reto aos seus próprios olhos. Veja, você tem uma geração dos pais de Moisés, aquela geração que obstinadamente resolveu tomar o caminho da incredulidade e foram engolidos pelo deserto. Deus misericordiosamente recapitula a lei para essa segunda geração. Eles apreendem o que fora dito, entram em Canaã, usufruem da terra, mas não legam aquilo para a próxima geração. E a terceira geração se levanta e diz a Escritura que eles não conheciam o Senhor e fizeram o que era mal perante os seus olhos. O pastor Hernandes tem uma frase que para mim é muito verdadeira. Ele diz assim: eu tenho a impressão de que a geração dos meus avós é mais crente do que a geração dos meus pais. E que a geração dos meus pais é mais crente do que a minha geração. Que a minha geração é mais crente do que a geração dos meus filhos. E eu presumo que a geração dos meus filhos será mais crente do que a geração dos meus netos. E o que está sendo presumido, a premissa por trás dessa frase, é de que entre uma geração e outra é inevitável perder-se tesouros espirituais. Mas o terceiro princípio, que o princípio deuteronômico nos ensina, é que repetir a verdade faz parte da pedagogia divina. Você deve entender, meu querido irmão, que o Senhor não está revelando-se o tempo todo. Deus revelou-se. A revelação de Deus foi consumada e organizada na sua santa palavra, expressada no seu santo livro, de modo que nós teremos sempre a mesma verdade, a despeito da geração que seja. Se agora para a nossa, se daqui a 80 anos, 2 gerações à frente, dos nossos netos e bisnetos, a mesma verdade precisará ser repetida, ressoada e reverberada nas almas dos nossos filhos. Não há outra verdade. Não há outra lei. Não há outro ensino. É uma mesma verdade para todas as gerações. Nós confiamos que a verdade de Deus é uma verdade atemporal e que precisa ser pregada, ensinada, anunciada e proclamada geração após geração, geração após geração. Essa é a única forma de nós minimizarmos essas perdas da herança espiritual. É a única forma. Disso dependerá
a prosperidade espiritual das nossas famílias no futuro, e por que não dizer até mesmo da nossa nação. Disso dependerá. Se nós represarmos esta verdade, e não a transmitirmos a outros, nós estaremos levando em xeque um tesouro que nos foi entregue. Precisamos tomar cuidado com isso. Volte os seus olhos ao texto, por gentileza. Se Deuteronômio é uma recapitulação da verdade, a pergunta que nós precisamos responder nessa manhã é: o que não podemos esquecer? Porque essa é a lógica, vocês não podem esquecer, isso já foi dito, é a mesma verdade, mas o que nós não podemos esquecer? E logo nos versículos iniciais, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. O que nós não podemos esquecer, a verdade que está estampada nesses 3 primeiros versículos, é como se Deus estivesse bradando através do seu mediador humano, de Moisés, dizendo assim: vocês não podem esquecer. A minha palavra determina se vocês prosperam ou se vocês perecem. A minha palavra determina se vocês prosperam ou se vocês perecem. Em que sentido? No sentido de que há uma relação estrita em toda a Escritura entre obediência e bênção, e desobediência e maldição. E talvez você esteja pensando: ora, pastor, agora você vai entrar num tipo de meritocracia das bênçãos de Deus. Quem sabe nós podemos barganhar com Deus através da nossa obediência, afinal de contas, se fizermos a coisa certa, o nosso bom Pai haverá de nos abençoar, mas se fizermos as coisas erradas, Ele haverá de nos punir. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero que você entenda que lá no Éden havia um pacto, e esse pacto estava estipulado na forma das exigências: obedeça e viva, desobedeça e morra. Não era assim? Se você cumprir a lei, se você for um sacerdote fiel da lei, então você viverá. Mas se você comer do fruto e desobedecer a minha palavra, então certamente você morrerá. Você começa a entender a estreita relação entre obedecer e viver, entre desobedecer e morrer. Isso continua acontecendo nas Escrituras. Quando você chega no livro de Deuteronômio, capítulo 28, é o típico capítulo das bênçãos e das maldições. Agora você precisa entender que as bênçãos e as maldições estavam sendo direcionadas para o povo da aliança. Não eram condicionantes para alguém se tornar membro da aliança, mas eram exigências para aqueles que faziam parte da aliança. Não sei se eu estou me fazendo claro. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre fé e obras, ele diz assim: as obras são indispensáveis. Tiago diz que a fé sem obras é morta, e que Abraão não foi justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Mas Paulo diz que não. Paulo diz que o homem entra numa relação de pacto com Deus tão somente pela fé e não pelas obras. Haveria alguma contradição entre Paulo e Tiago? E a resposta, obviamente, é não. Nós cremos na harmonia canônica, nós cremos que a Escritura é uma unidade. O que é que eles estão ensinando? Paulo está ensinando que, na verdade, ninguém pode tomar parte na aliança divina e ser enxertado na videira sem que seja pela fé. Isso tem a ver com a causa desta relação justificadora. Nós só podemos entrar numa relação com Deus se crermos em Jesus Cristo.
É pela fé, e pela fé somente que um pecador é justificado diante de Deus. Isso não vem dele, não vem das suas obras, é dom gracioso do Pai. Tiago, por sua vez, fala das obras como uma expressão da verdadeira fé, o que poderíamos chamar de consequências da fé verdadeira. Se Paulo fala da causa da fé, a fé como causa da justificação, Tiago fala das obras como fruto de um coração justificado. De modo que aqueles que já estão debaixo da aliança, que estão dentro do pacto soberanamente administrado por Deus, essas pessoas devem praticar as obras de justiça, porque se arrependeram das obras más e agora devem viver em conformidade à vontade de Deus. Entendendo essa relação entre fé e obras, nós podemos transportar o argumento para a ideia de obediência e bênção, desobediência e maldição. Você deve lembrar que essa exigência foi dada depois que Deus havia redimido o povo. O povo já estava numa relação de aliança com Deus. Você deve lembrar que Deus soberanamente escolheu um camarada lá atrás chamado Abrão, revelou a ele o seu caráter, revelou a ele a sua vontade e soberanamente o escolheu para ser pai de uma multidão. Abraão não passou no teste, ele não fez uma prova meritória para ver se ele se enquadrava nas exigências de Deus. Ele foi soberanamente escolhido e respondeu àquela escolha pela fé e ponto. Romanos capítulo 4. Mais uma vez crendo, Abraão obedeceu. A obediência é a resposta grata do coração que crê. E a ideia do texto é: se vocês foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, então obedecer será uma condicionante para que vocês experimentem das bênçãos pactuais. Você deve lembrar também que por mais caprichosos que sejamos no nosso cuidado em relação à lei de Deus, por mais minimalistas que sejamos, e milimetricamente passemos os nossos olhos sobre a lei e tenhamos um desejo ardente no nosso coração de cumpri-la, todos nós não somos, nenhum de nós, somos capazes de cumprir essa lei, e então sermos abençoados pela nossa própria obediência. Sim, é verdade, a lei de Deus exige perfeição. A lei de Deus continua dizendo hoje: obedeça e viva. Desobedeça e morra. Não mudou a mensagem. A mensagem é a mesma nessa manhã. Ouça-me, obedeça e viva. Desobedeça e morra. E você pode estar dizendo assim: pastor, mas eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo obedecer perfeitamente a Deus. Esse é o ponto. A lei leva-nos ao desespero. Quando nos coloca diante do espelho da perfeição de Deus, em face à nossa própria imperfeição, e nos faz gritar: miseráveis homens que somos. Mas a lei continua dizendo para nós: seja perfeito e ande na minha presença. Obedeça e viva. E é nesse momento, meus irmãos, que se faz necessário que gritemos por um Salvador. Porque no final das contas, nós não somos abençoados porque obedecemos. Nós somos abençoados e bem-aventurados porque outro, o perfeito, obedeceu em nosso lugar. O homem perfeito, o varão do Salmo 1, ele veio, perfeitamente cumpriu a justiça que a lei exigia, satisfez a vontade do Pai. Isso é muito interessante, irmãos, porque veja, Deus não apenas ordenou que Cristo morresse em nosso lugar. Se fosse assim, ele poderia ter sido uma criança com morte prematura. Imagina, Maria teria tido Jesus, ele nasceu, morreu e está tudo certo. Se o objetivo da vinda de Cristo era tão somente a sua morte, bastava ele nascer e morrer. Mas a lei exigia: obedeça e viva, desobedeça e morra. Adão desobedeceu e morreu. Israel desobedeceu e morreu. Cristo obedeceu
e nós vivemos na sua vida. Nesse sentido, agora nós podemos dizer, pastor, então está tudo certo. Ele obedeceu, ele cumpriu a lei, então eu estou livre. Posso viver do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, sem os compromissos, sem as exigências, afinal de contas, o perfeito cumpriu a lei perfeitamente em meu lugar. E aí onde você se engana? Para aqueles por quem Cristo viveu e morreu, a lei se torna prazer e deleite. De modo que eu continuo na relação com a lei. Não nessa relação de vida ou morte, no sentido espiritual, de estar ou não no pacto, estar ou não na aliança. Mas sim, irmãos, algumas bênçãos de Deus são condicionais. Algumas bênçãos de Deus estão atreladas aos seus mandamentos. Algumas outras não. Algumas outras coisas Deus vai fazer se você obedecer, se você desobedecer, seja lá como for. São promessas que estão absolutamente condicionadas a Deus e a Deus somente. Mas algumas outras destas promessas e bênçãos estão em uma relação condicional com a nossa obediência. Não para a nossa salvação. Vou dar um exemplo prático. Deus resolveu salvar um povo para a sua glória. E desde antes da fundação do mundo, Ele escolheu para si aquilo que nós chamamos de igreja. Pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Mas Deus deu uma ordem à medida que fez uma promessa. Como esse povo poderá se tornar igreja de Deus? Mediante a nossa obediência a uma ordem de pregar o santo evangelho. Eu falo sobre a oração dizendo o seguinte: muitas coisas na nossa vida vão acontecer você orando ou não. Mas algumas tantas outras só haverão de acontecer se você e eu orarmos. Porque Deus determinou a oração como meio, pelo qual sem ela algumas coisas nunca virão a acontecer na nossa vida. Não é que Deus é refém dos condicionamentos. Pelo contrário, esses condicionamentos são por Ele mesmo decretados. Mas é preciso que você entenda, a sua relação com a palavra de Deus vai ser condicionante e vai determinar a prosperidade espiritual da sua vida e da sua família. Quanto mais você se aparta da lei de Deus, mais você se aproxima das maldições que estão também impostas na aliança. Quanto mais você se aproxima da lei de Deus e abraça a sua palavra e se alinha com os seus mandamentos, mais você é abraçado pelas promessas que emanam desta mesma aliança. Por isso eu reitero, a nossa relação com a palavra de Deus, com a lei de Deus, é determinante no que diz respeito às bênçãos e às maldições do pacto. Se você é um cristão, se você foi alcançado pela graça eterna, se você pertence a essa família da aliança, entenda, meu querido irmão, a lei de Deus precisa ser o seu prazer. O verdadeiro homem, o homem que despojando-se do velho homem, está se renovando dia a dia do homem perfeito que é Cristo, precisa amar a lei de Deus e ter nela o seu prazer e o seu alimento de dia e de noite. Disso dependerá a prosperidade da sua alma, da sua família e dessa igreja. Essa é a primeira grande verdade. Deus está falando assim: obedeça. Eu deixei para vocês mandamentos, estatutos, juízos. E eu não deixei isso para que vocês apenas tomassem nota e conhecessem a verdade, a teologia, e esmiuçassem as problemáticas. Não, não. O interesse de Deus nunca foi nos fazer megacefálicos do ponto de vista espiritual. Pessoas com cérebros enormes, que conhecem toda a doutrina, que conhecem todas as exigências, todos os estatutos divinos. Mas quando cruzam essas portas aqui, vivem como ímpios, mundanos, desafeiçoados de Deus. A prosperidade da sua alma e da sua família depende da sua relação com a lei. E Deus fala por meio de Moisés: vocês vão entrar na terra, vocês querem desfrutar de toda a bênção que eu prometi, que eu preparei para vocês em Canaã. Cuidem em guardar o coração alinhado com a lei. Não foi isso que ele repetiu para Josué? Lembra da transição entre Moisés e Josué? Qual foi o grande ensino, a grande transferência? Não foi uma transferência de coroa, de cajado ou de poder.
mas uma transferência de postulado. Ele está dizendo assim, olha, o que te é exigido é uma coisa só. Tenha cuidado em cumprir tudo o que o Senhor nosso Deus nos entregou. Ande na sua lei, ande nos seus caminhos, ensine essa lei ao povo, e então você prosperará na terra que o Senhor jurou aos nossos pais. Vivemos numa geração onde o analfabetismo bíblico é uma marca. E temos nos apartado deste livro. E me impressiona que ao mesmo tempo em que nós somos analfabetos bíblicos, nós somos a geração que mais lê. Isso é pesquisa, mas lemos em que sentido? Lemos o tempo todo legenda de Instagram, post de Twitter, mensagem de Facebook, mensagem de WhatsApp. Estamos o tempo todo lendo, mas não lemos a Escritura. E eu digo, querido irmão, disso depende a prosperidade da sua alma e da sua família. Aparte-se desse livro. E as maldições que estão presentes nas estipulações da aliança, certamente recairão sobre você. Mas abrace este livro e viva em prazer diante de Deus e com prazer diante dele. E você então experimentará as mais preciosas bênçãos da aliança. No versículo 4, versículo número 4, você tem o famoso Shema Israel. É uma confissão de fé que até hoje os judeus proferem nas principais solenidades e também diuturnamente. Você vai para a casa de um judeu ortodoxo e desde as crianças até os pais, pela manhã e ao entardecer, eles estarão dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel. E diariamente aquilo é repetido. Por que razão? Antes de falar exatamente da teologia do Shema, eu queria que você prestasse atenção às duas vezes que Deus diz assim: ouve, ouça, ouve, ouça. Isso para mim é muito interessante, irmãos. Porque isso assume um tom de paternidade. Não sei se você recorda, mas quando a gente está lendo o livro de Provérbios, principalmente nas instruções da sabedoria e do conhecimento aos pais em relação aos filhos, diz: ouve, filho meu, ouve, ouve, e de novo ouve mais uma vez. É como se Deus estivesse arrebanhando os seus filhos debaixo dos seus braços e dizendo assim: ouve Israel, me dê ouvidos, filho meu, mantenha os seus ouvidos prontos e atentos para o que eu tenho a ensinar. Quando eu ouço o texto bíblico dizendo que Deus está dizendo: ouve Israel, é como se eu estivesse ouvindo a voz do meu próprio pai, dizendo: ouça, André, preste muita atenção no que eu tenho a dizer. E é interessante, irmãos, porque essa ideia de ouvir também traz consigo um princípio, que em toda a Escritura é reiterado. E o princípio é esse: escute. Aquilo e aquele a quem mais ouvimos, será aquilo e aquele que terá maior influência naquilo que nós cremos e fazemos. Aquilo que nós mais ouvimos, ou aqueles que nós mais ouvimos, são os que mais imprimirão influência naquilo que nós cremos e naquilo que nós fazemos. Escolher a quem ouvir implica naquilo que nós estamos selecionando e que vai impingir em nós uma crença e uma prática. Aquilo e aquele, ou aqueles, a quem você mais ouve, está determinando, implicando na forma como você crê, na forma como você pensa e na forma como você vive. Deixa eu dar um exemplo para você. Gênesis capítulo 3. Um belo dia, jardim, nenhum pecado, mundo perfeito. De repente, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos diz que se aproxima da mulher e fala-lhe, dizendo: é verdade que Deus disse que você não poderia comer de nenhum dos frutos do jardim? E começa a incitar no coração daquela mulher desejos que outrora não existiam. E a serpente passa a falar.
É como se a serpente estivesse dizendo assim: ouve, Eva. Ouça, Eva, o que eu tenho a te dizer. Você pode ser mais do que o que Deus te fez para ser. Você pode ter mais do que Deus pode te oferecer a ter. Você pode saber mais do que tudo quanto Deus pode te revelar. E Eva então, ouvindo a voz da serpente, deixou de ouvir a voz de Deus. E as suas crenças foram transmutadas. E a sua conduta foi prejudicada. Porque aquilo e aquele a quem mais ouvimos implica e determina na forma como nós cremos e na maneira como nós agimos no mundo. E a pergunta, meus irmãos, que nós precisamos nos fazer nessa manhã é: a quem nós temos ouvido? O que tem transpassado os nossos ouvidos todos os dias? A quem temos dado ouvidos? A Deus, a sua palavra, ao Espírito que clama? Ou nós temos ouvido as vozes com os ruídos deste mundo? E temos nos deixado embalar pelo sotaque do pecado. Temos nos deixado levar pelas ideologias vãs do presente século. Enquanto nos olvidamos do Senhor, abrimos a nossa audição para ouvir a voz da serpente, e não há outra forma, ninguém é surdo. Ou você ouve a Deus, ou você ouve a serpente. Ou as palavras de Deus estarão sendo inculcadas no seu coração e na sua mente, ou certamente o ledo engane da serpente o fará. É interessante que na Bíblia a relação entre ouvir e crer também é muito explícita. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas poderíamos fazer agora um trocadilho dizendo assim: a antifé, a descrença, vem pelo ouvir. Sim, vem pelo ouvir. Mas em ouvir as serpentes deste mundo. Os prejuízos vêm por ouvir as seduções da minha carne. Mas o tempo todo nós estamos ouvindo pessoas e coisas. Está sendo sonorizado em nossos ouvidos e em nossa alma convites o tempo todo. E o que nós não podemos esquecer é a quem temos que ouvir. Você será diariamente tentado, querido cristão, todos os dias, a ouvir outras vozes, que não a voz de Deus. Os sussurros, as sabotagens, os enganos, as ilusões, estarão o tempo todo minando os seus ouvidos, para que você deixe de crer na verdade absoluta de Deus, e passe a crer em si mesmo. Afinal das contas, quem acredita sempre alcança. Mas o Senhor está dizendo: ouça Israel. Ouça Israel. E Ele ensina 3 verdades que eu falei para as crianças. Eles precisariam ouvir, e ouvir era dar ouvidos. A principal verdade é que há um só Deus. Aqui há um tipo de monoteísmo que está sendo ensinado, e não monismo. O monoteísmo no sentido de que há um Deus que subsiste em 3 pessoas. Israel deveria lembrar: há um só Deus. Baal não é Deus. Mamon não é Deus. Os deuses dos filisteus, Dagon não é Deus. Há um só Deus e um só Senhor. E a criança, quando aprendia a falar, com a voz mais singela, tinha que dizer assim: ouve Israel, há um só Deus. E quando eles iam dormir, os pais repetiam dizendo assim: ouve, filho meu, há um só Deus. Por que isso é importante? Porque nós vivemos num panteão, irmãos. E todas as vezes que os nossos olhos abrem, nós estamos diante do areópago moderno, onde temos deuses à nossa escolha, deuses à nossa preferência. E começamos a substituir o lugar que é único e exclusivamente do verdadeiro Deus, por deuses que caricaturamos para nós. Não foi sem razão que Calvino disse que o coração e a mente humana são uma fábrica de ídolos. Há um só Deus, irmãos. E nós precisamos demonstrar isso
a um só Deus. E como é que nós demonstramos isso? Nós podemos até confessar isso a um só Deus, mas quando saímos daqui, amanhã, segunda-feira, sim, você vai sair de casa de 5 da manhã e chegar de meia-noite trabalhando e você está dizendo assim: ô meu filho, a um só Deus. E ele vai dizer assim: sim papai, eu entendi, a um só Deus, e ele é Mamon. E é por isso que você serve a Ele com tanta intensidade. É por isso que você o ama com todas as suas forças. E é por isso que você devota a Ele todo o seu tempo. A um só Deus. Nós estamos o tempo todo sinalizando devoção a algum Deus. A alguma divindade. De modo que ninguém é capaz de viver e de existir sem estar adorando. Mas a pergunta é se nós estamos adorando o único Deus. Há um só Deus, há um só Senhor. Mas quando ele usa a palavra Yahvé, o Jeová, Javé, seja lá como a gente queira transliterar, a ideia é que quando Deus se revela, e Ele quer que a gente saiba isso. Primeiro, Ele quer que a gente saiba quem é Ele. Talvez esse seja o grande desafio, conhecermos o Senhor. Deus nos fez para que o conheçamos, mas segundo, o que Ele fez. Yahvé lembrava aquele povo, e as gerações pósteras, dizendo assim: esse Deus, que é o único, foi o Deus que chutou as portas lá do Império Egípcio, e arrancou-nos com braço forte, levou-nos em peregrinação, nos sustentou com o maná que os nossos pais não conheceram, e depois nos fez entrar na terra que mana leite e mel. Primeira coisa que toda criança, todo adulto deveria ter infundido e incutido no seu coração é: há um só Deus. E esse Deus todo-poderoso, Criador, soberano, autoexistente, autossuficiente, é o Deus do pacto. É o Deus que nos resgatou. Os nossos filhos precisam aprender isso. Mas isso primeiro precisa estar ardendo no nosso coração. Se você olhar para o texto, veja por gentileza o texto, diz assim, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu preciso viver diante dessa realidade. Há um Deus somente. Eu preciso viver diante da realidade de que eu fui resgatado, que este Deus que é o Todo-Poderoso veio ao meu encontro e me resgatou. Há um só Deus. E Ele é o resgatador do seu povo. E eu preciso amá-lo. Eis aí o grande mandamento. E aqui eu estou caminhando para o fim. O versículo 4 é o coração do texto. Quando diz assim: diante disso, diante deste Deus único, que os libertou, diante desses indicativos gloriosos de quem o Senhor é e de quem vocês são nele, o que é que vocês devem fazer? Como vocês devem viver? E então o texto sagrado diz: ame o Senhor. E ele qualifica esse amor. Ame o Senhor com todo o seu coração. Ame o Senhor com toda a sua alma. Ame o Senhor com toda a sua força. E no Novo Testamento ainda diz: com todo o teu entendimento, com a inteireza do seu ser, com tudo que há em você, com a profundidade da sua existência, ame ao Senhor. Mas não haveria resposta mais óbvia de alguém que contempla o verdadeiro Deus e que se vê diante de uma relação onde o amor dele o alcançou, se não amá-lo de volta. Jesus então, quando resolve resumir os 10 mandamentos, ele usa esse texto aqui. Ele diz assim: eu quero ensinar para vocês a lei. E a lei é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e em decorrência disso o teu próximo como a ti mesmo. Faze isto, viverás, terás cumprido a lei. Por que amar a Deus é o grande mandamento? Porque na verdade todos os outros mandamentos procedem e dependem deste amor. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou cobiçar aquilo que é do próximo, porque é do próximo. E a minha satisfação plena e o meu contentamento estão em Deus, e não naquilo que o próximo tem e eu não tenho. Se eu amo a Deus com todo o meu coração, eu vou desejar no seu santo dia, no domingo, dia do Senhor, estar em sua casa e em sua santa presença, porque quem é aquele que ama e que não deseja estar em relação de amor com a pessoa amada?
Se eu amo verdadeiramente a Deus, é óbvio que eu não vou intentar contra o outro com ódio, com ira e com assassinato, seja físico ou seja no coração. Porque o amor de Deus, que transplantou esse coração de pedra, deu-me um coração de carne, de modo que agora, amado por Ele, eu também posso amar. Esse é o grande mandamento e essa também é a motivação para a nossa obediência a todos os outros mandamentos. Como é que eu sei que eu amo a Deus? E a resposta do texto é muito óbvia. Primeiro, como é que eu me relaciono com a palavra de Deus? Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é o quanto você se arrepiou no ano passado. Não é quantas vezes você chorou. Não é quantas vezes você postou nos seus stories que ama a Deus. Não é quantas vezes você entregou o seu dízimo na igreja. A pergunta é o quanto você guarda os seus mandamentos. Isso diz e isso expressa o quanto ou não você ama a Deus. O nosso amor a Deus não é uma afeição sensacionalista. O nosso amor a Deus é um desejo profundo pela sua palavra e por viver em conformidade com a sua palavra. Mas não fazemos isso legalisticamente. Fazemos isto como uma resposta grata de amor ao amor que nos alcançou. Mas sabe como é que nós amamos a Deus também? E aqui uma palavra aos pais. Nós amamos a Deus também quando nós legamos às próximas gerações o temor e o amor do Senhor. Veja aqui no versículo, há uma continuidade. Ele diz assim: você deve amar a Deus, e você deve amá-lo de todo o coração, e você deve amá-lo ao ponto de infundir na consciência e no coração dos seus filhos este mesmo amor. E eu quero aqui nesse momento que você que é pai, principalmente, escute o que o Senhor tem a dizer. É importante lembrar que parte do nosso amor pelo Senhor e da nossa responsabilidade dentro dessa aliança e dentro desse pacto é a competência de ensinar às próximas gerações o temor do Senhor. Nós amamos a Deus quando nós ensinamos os nossos filhos a amar o Senhor. Nós expressamos amor profundo por Deus quando nós estamos nutrindo no coração das nossas crianças uma herança espiritual profunda que os arranca do amor próprio, do amor a este mundo, para o amor ao eterno. A Bíblia diz que o homem que ama a Deus é aquele cujos mandamentos desceu ao nível do seu coração. Alguém que é governado pela palavra, alguém que anda pela palavra, alguém que ensina a palavra, alguém que transmite a palavra. Nossos filhos precisam olhar para nós e precisam nos enxergar amando ao único Senhor. E eles precisam olhar para as nossas famílias e para as nossas casas e saberem que nós somos diferentes. Afinal de contas, nós somos família da aliança. Eles precisam aprender conosco que há um só Deus. Ao olhar para nós, eles precisam ver-nos servindo ao Senhor e não a dois senhores. Eles precisam olhar para você, os meus filhos precisam olhar para mim e aprender que nossa casa, nossos valores, nossos compromissos, nossas agendas, nossas prioridades não são iguais às deste mundo. Eles precisam olhar para nós e, mirando-nos, lembrarem que nós somos diferentes. Mas essa diferença não é estranheza, nós não somos de outro mundo. Nós somos filhos de um pacto eterno, vivendo neste mundo para expressar a glória daquele que nos salvou. É interessante que Deus diz como nós podemos transmitir isso. Eu já falei sobre a primeira parte inteira. Nós, os pais, precisamos começar a fazer isso. Não terceirizando para a igreja. Fevereiro, agora, escola dominical. Alguns pais aqui estão contando as horas, vão dar culto em ações de graças, porque a escola bíblica vai começar, e então vão lançar as suas crianças na escola bíblica, dizendo assim: cuidem dos meus filhos para mim. E eu sei que dá trabalho, eu tenho dois, um está por ali e outro já está com Eloá ali. Eu sei que nós temos aquele momento, corta aí, de beliscão santo. Eu sei que faz parte da pedagogia da aliança. Eu sei disso, que dá trabalho, irmãos.
Mas há um benefício espiritual que vocês não conseguem mencionar quando seus filhos estão aqui. E você diz assim: pastor, eles não estão entendendo nada. Eu não estou falando de ter o intelecto moldado, estou falando do que eles estão vendo, presenciando. Há uma pedagogia estética, visual. Eles estão contemplando a família da aliança, adorando ao Deus pactual. E eles estão aprendendo. Sim, eles aprendem quando veem, eles aprendem quando assistem YouTube. Por que eles não aprendem quando veem a família da aliança adorando? Por isso, entenda como um privilégio ter o seu filho do seu lado, mesmo que ele chore, grite, esperneie, não tem problema, sai um pouquinho, depois volta. Olha aí que coisa maravilhosa. Isso aqui é coisa linda de se ouvir. Deus ordenava até mesmo que as crianças de colo fossem trazidas para as assembleias solenes. E eu costumava dizer em bonito: meus irmãos, eu quero seguir ouvindo o choro das crianças de vocês enquanto eu puder, porque isso é melhor a ter que ouvir os pais e as mães chorando no futuro, porque as crianças já não são mais crianças e não estão mais aqui. Agora são pais e mães que choram porque não quiseram que as crianças chorassem no culto. Ao passo também que eu falo para você que não tem filho, tenha compaixão daqueles que têm. Se você vê uma família com 2, 3 crianças, peça para que você coloque nos braços. Obrigado, Eló, por ter feito isso. Coloca no braço, pega ajuda. Ao invés de fazer aquela cara feia, olhando para o lado, dizendo assim: vai embora, que esse não é o teu lugar. Sim, aqui é o lugar para as nossas crianças estarem. Sim, aqui é o lugar para elas verem e testemunharem a família da aliança adorando a Deus. Sim, esse lugar é especial. E há algo sobrenatural que acontece quando nós adoramos a Deus, na presença de Deus, com os nossos filhos. Há beleza nisso. Não transfira essa responsabilidade. Sim, vai chegar um momento, o departamento infantil vai voltar, você vai ficar em paz, mas entenda, ter os seus filhos no culto não é um fardo, é um privilégio. É um privilégio. Não terceirize isso. Vou colocar meus filhos todos numa escola cristã. Lá o professor ora com ele, ora por ele, ensina a tabuada da lei de Deus, e eu chego em casa e digo aí: aprendeu o versículo de hoje? Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não estou dizendo que você não deva colocar os seus filhos numa escola cristã. Eu estou dizendo: não terceirize isso. Deus está dizendo: é você quem deve legar a espiritualidade aos seus filhos. Não os seus professores, não os tios da escola dominical, mas você. Se você não fizer isso, algo terrível vai acontecer. Seu filho vai crescer na igreja e ele vai chegar aqui 20 anos depois, igualzinho a você. Um excelente fariseu religioso. Ele vai entrar por essas portas como quem vai a uma missa no domingo. E ele entra e sai e nada muda, nada acontece na sua vida. Mas ele vem para o culto. Afinal de contas, o pai ensinou que ir para o culto basta. Na segunda-feira ele sonega os impostos e ele faz tudo errado em casa. Faça isso. E você vai estar criando uma anomalia que vai estar acompanhando você na igreja, mas que não fará parte da família da aliança. Talvez porque nem mesmo você faça. Ou então você vai criar alguém diferente, que vai olhar para você dizendo assim: não, isso é a fé dos meus pais, não tem nada a ver. Sabe, é como aquelas histórias das lendas antigas, dos folclores. Isso aqui é um folclore, ele acredita nisso, não tem problema nenhum, mas eu vivi com meu pai, eu vivi com a minha mãe, e eu sei que é só um folclore. Aquilo não muda a forma como eles vivem. Ou então você vai criar um revoltado, que vai olhar para Deus e vai odiá-lo. Porque o Deus falso que você apresentou para ele, a caricatura falsa do verdadeiro Deus que você apresentou para ele, vai gerar revolta no seu coração. E ele vai crescer, e ele vai passar, se possível, na outra quadra dessa igreja. Por isso, meu querido irmão, ouça-me. Há uma incumbência que é sua. É sua. E é sua. Não delegue a outros, porque Deus legou a você. Seja intencional, seja proposital, ensine ao amanhecer, ensine ao anoitecer, ensine andando, ensine na mesa, ensine na cama. Faça isso. Seja persistente, seja perseverante. Eu sei que algumas vezes nós queremos desanimar, mas continue. Aqueles que saem andando e chorando nesta santa semeadura, um dia voltarão colhendo os seus feixes. O pastor Robson falou uma coisa aqui semana passada. Pastor, então eu tenho garantia de que se eu fizer tudo certo, vai dar certo? Ele falou: não, mas você tem uma garantia de que se você fizer tudo errado, vai dar errado. Essa é uma garantia que você tem. Faça tudo errado, e aí sim, você tem a certeza que vai dar errado. Mas há uma promessa, que
que acompanham aqueles que fazem o que é certo, que são fiéis. Já disse que ia acabar 10 vezes. Estou igual o pastor Robson agora. Mas agora estou acabando mesmo. Conclusão. Queridos pais, conselho puritano. Conselho puritano. Mas não é daqueles puritanos, não. Eu estava pensando, como é que os puritanos ensinavam os seus filhos? Eu preciso fazer isso. Na hora do banho, você pode ensinar ao seu filho. Lembre a ele da necessidade que temos de frequentemente nos lavarmos dos nossos pecados no perdão de Deus. Enquanto você está aqui dando banho no seu filho, você pode fazer isso. Nas refeições, ensine-o sobre o pão vivo que se fez carne. Sobre a provisão generosa que diariamente o Pai nos concede. Sobre o cuidado que o Pai tem com os necessitados e que nós precisamos ter. Enquanto você estiver dirigindo o seu carro, levando-o para a escola, fale sobre a doutrina da providência. Fale sobre a necessidade que temos de nos deixar governar e guiar pelo Senhor. Aproveite as viagens para ensinar aos seus filhos que somos apenas peregrinos aqui neste mundo, que estamos andando como errantes e forasteiros, mas que a nossa jornada final será na cidade, cujo arquiteto é o próprio Deus. Quando você errar, e você vai errar, não tenha vergonha de confessar o seu pecado e o seu erro diante dos seus filhos, e chorar pelos seus pecados diante dele. Fale sobre a natureza pecaminosa e sobre a necessidade contínua de depender da graça, ele e você. O que eu estou dizendo é que a vida é uma grande escola para que nós inculquemos as verdades da aliança no coração dos nossos filhos. O ambiente do lar oferece os melhores momentos para treinar os filhos na verdade. Eu encerro dizendo o seguinte: aquele garoto recebeu uma herança e não sabia o que fazer com ela. Ele estava trêmulo, porque a responsabilidade era grande e as suas competências mínimas. Eu me sinto assim. Eu me sinto igualzinho àquele garoto, diante de uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo como um incompetente. Esse é o meu sentimento particular. Eu olho para essa herança que recebi e vejo como ela é grande. E é com mãos trêmulas, com voz trêmula e com coração temente que eu prego para vocês nessa manhã. Porque eu sei que é grande essa responsabilidade. E eu sei que eu sou incompetente em mim mesmo. Mas eu sei que você também é igual a mim. E que todos nós dependemos de uma graça maior. Da graça daquele que nos salvou. E eu queria convidá-lo a orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos. Você diz assim: mas pastor, eu não tenho filhos. Deuteronômio 6 ensina o princípio da grande comissão. Eu preciso fazer filhos espirituais. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu preciso entregar a outros, ensinar a outros, proclamar a outros, para que outros tenham vida e tomem parte da mesma aliança que agora em Cristo eu tenho com o Pai. Você pode estar dizendo: essa mensagem não foi para mim, mas é para você que também recebeu uma herança e que está diante da grande responsabilidade de testemunhar deste amor, amando a Deus, ensinando outros e ajudando outros a amá-lo também. Coloque o seu coração diante do Senhor e peça: Deus, ajuda-me a legar essa herança para outros. Apesar das minhas incompetências, inabilidades, fraquezas e fracassos, diante de tão grande responsabilidade, ó Deus, ajuda-nos a confiarmos na Tua graça, Senhor. Às vezes nós achamos que podemos, que os nossos filhos serão crentes se fizermos o nosso dever de casa, porque somos bons. Mas, Senhor, não é sobre isso. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós falhamos. Nós falhamos em nossa relação com a Tua lei. Nós falhamos, ó Deus, em amar ao Senhor unicamente e exclusivamente. Nos deixamos seduzir por tantas vozes e nos olvidamos da voz do Senhor. E nessa manhã nós imploramos: ó Deus, dê-nos graça, para que a Tua palavra esteja em nosso coração e que seja um transbordar de nós para outros. Te imploramos, ó Deus, em nome de Jesus, ajude-nos. Que essa sequência de mensagens que a cada domingo temos ouvido gere em nós santo temor e tremor, como o texto que nós lemos: a Tua palavra, a Tua lei nos foi dada para que o temamos. Queremos temer o Senhor, Pai, e pedimos a Tua ajuda nisso. E sabemos, como disse Jesus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Portanto, ajuda-nos com a graça daquele que é perfeito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.